Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar o episódio, deixa eu te falar uma coisa. Tem muito episódio bacana, muita coisa legal no ar, muito conhecimento. Se você não aproveita, eu tenho falado que eu tenho, aproveitado, colocado em prática, tendo muito resultado aqui. Então, corre lá, estuda, tem muito conteúdo bacana, muita história de vida que pode te impactar e te ajudar. São mais de 80 episódios. E antes de você ir assistir esses episódios, se inscreve no nosso canal, compartilha com seu amigo. E vamos falar um pouquinho aqui da nossa patrocinadora, a Kenlo, nossa patrocinadora oficial. A Kenlo tem um ecossistema completo de soluções imobiliárias para você que é corretor de imóveis, gestor líder no mercado imobiliário. Nós aqui da DF Caso Imóveis usamos em todas as nossas soluções. Especialmente hoje, vou dar um destaque aqui ao sistema de gestão de contratos, o Kenlo Locação. Está com uma oportunidade imperdível para novas aquisições só até 29 de fevereiro. Você garante 20% de desconto no plano anual. Então corre que ainda dá tempo. Com a Kenlo Locação você automatiza pagamentos e repasses, agiliza a emissão de notas fiscais, diminui a inadimplência com a regra de cobrança automática. Isso é incrível para você que trabalha com locação. E muito mais. Então, escaneie o QR Code que está aqui na tela e conheça todas as funcionalidades deste ecossistema da Kenlo. Vai ter então, como eu falei, um QR Code aqui ou um link na descrição. Corre lá, aproveita que a Kenlo vai te ajudar de uma maneira totalmente personalizada. Estou recebendo hoje aqui um cara muito bacana que a gente vem trocando uma ideia faz um tempo. Conheci ele num evento lá em Curitiba, o ICXP. Ele foi ali o cara que intermediou o bate-papo com alguns amigos do mercado imobiliário. Claudino, muito bem-vindo ao nosso Água, Café ou Chopp Gelado. Não preciso nem dizer o que a gente vai tomar durante esse bate-papo, né? Mas essa agenda realmente bateu e estamos aqui para a gente trocar essa ideia e compartilhar conteúdo com o mercado imobiliário. Seja bem-vindo. Obrigado, vou te chamar de Adalto, que foi a maneira que eu me acostumei a te chamar. E foi um primeiro evento, que hoje é o Cúpula Summit, que a gente se conheceu. E a agenda realmente, ficando muito em Toronto, não batia, você também muito corrido. E eu quero deixar bem claro que, na verdade, eu sou o cara do café, mas eles me convenceram a abrir uma exceção aqui, tá muito bom aqui, tá bem gelado. Isso aí. Então vamos fazer um brinde aqui. E para falar também, esse ano eu vou estar lá no Cúpula Summit. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, compra o seu ingresso para a gente se ver lá. Claudino, muito feliz de ter você aqui. Cara, eu tenho acompanhado, a gente se viu algumas vezes, né? Em Curitiba, coincidentemente. Eu queria, antes de mais nada, pedir para você se apresentar. Quem que é o Claudino e como que o Claudino chegou no mercado imobiliário? Bom, em síntese, eu sou um especialista de mercado imobiliário, escrevo sobre o tema e faço análise também. Eventualmente trabalho com imobiliárias, construtoras e até alguns players de mercado, as Big Techs, prestando algum tipo de conhecimento. Mais recentemente faço eventos também, produzo conteúdos. E a sua segunda pergunta sobre como eu entrei é uma situação curiosa, porque ela foi acidental, né, não foi planejada. Eu já trabalhado até aqui em São Paulo, na Vivo, mas ainda com 28 anos eu quis ir ter uma experiência no exterior. Sim. E aí eu não tinha muita facilidade com a língua inglesa ainda, queria ter essa experiência. E aí eu fui para o Oriente Médio, isso é bem curioso, fui para o Oriente Médio porque um amigo meu trabalhava lá e ele trabalhava numa agência de marketing, eu tenho essa formação também em gestão empresarial, administração de empresa, marketing, enfim. E eu tinha que fazer um curso de inglês para aprimorar, meu inglês não era suficiente. Aí eu fui para um curso específico em Oxford, e de Oxford eu vi uma vila, uma cidade pequena, né? Ela é provinciana, ela é uma cidade velha, antiga, e Londres também é antiga. Então era muito aluguel e pouco lançamento imobiliário. Quando eu voltei para o Oriente Médio, o país era Bahrein, ou Bahrein, como a gente fala aqui no Brasil, eles estavam aterrando o mar para lançar prédios. E isso me deu uma epifania. Eu falava, cara, como é que é o meu país no Brasil? Eu estou com um lugar que só aluga, o outro que só lança. E como funciona isso no Brasil? Isso era 2002, 2001, 2003. E eu falei, cara, eu enxergava naquele momento que o mercado imobiliário traria oportunidades para mim se eu estudasse bem o mercado. E aí, curiosamente, eu me dei mal lá porque a empresa que eu fui trabalhar faliu. Caramba. E o primeiro emprego que eu arrumei lá foi de corretor na Arábia e era muito ruim. Aí eu falei, cara, não, eu tenho que trabalhar com o mercado imobiliário sim, mas no Brasil. E aí eu comecei a fazer consultoria para algumas imobiliárias na época de Brasília
E aí o fio foi puxando e estou aqui na sua frente agora. Que legal. Como essa experiência? Como é ser corretor na Arábia? Cara, eles, não sei como é hoje, né? Isso já tem muitos anos, 17, 18 anos. Eles têm uma cultura de, naquela época pelo menos, o que acontece? Eles não têm uma tecnocracia. O que é tecnocracia? Eles têm o chão de fábrica e os milionários. Então eles não têm um engenheiro. Eles não têm um Felipe Adalto, eles não têm um Claudino. Eles não têm um advogado, eles não têm a tecnocracia, aquela classe média autônoma com uma renda de classe média alta. Então, o corretor de imóveis é um bicho meio perdido nisso. Porque você tem um corretor que tem muito resultado e você tem um corretor que não tem tanto resultado. Então, você quando diz que um cara é médico, você sabe que ele está empregado e não é pobre. E tem o outro que é dono de uma clínica e é milionário. Você tem uma faixa, um espectro. O corretor não, ele é muito mais pulverizado nesse universo. Então, naquele momento, você tinha muito lançamento imobiliário, muita gente do mundo comprando, muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, o tratamento, e aí eu estou falando Adalto, de trato pessoal mesmo. O trato pessoal com a gente não era legal. Eles realmente subjugavam a gente. A gente não era uma profissão nobre. Era peão mesmo, tomava porrada e era hostilizado e tinha que ter horário e era uma coisa assim muito de, você vai ganhar sua comissão, você não precisa ser educado com você. Então lá é um ambiente bem, bem tóxico, inclusive, para se trabalhar. Aqui no Brasil, inclusive comparando com outros países, como o Canadá, onde eu me radiquei, tem umas diferenças assim que a gente, que se soubesse, a gente daria mais valor aqui. Caramba. E vamos lá, você falou que enxergou algumas oportunidades comparando lado de locação, lado de lançamento. E o que você viu neste momento no Brasil, lá em 2002, que eram essas oportunidades? E o que hoje você vê se realmente era o que você enxergava e se aconteceu esse momento, essas oportunidades, evoluiu isso que você imaginava? Como que ficou esse mercado na sua concepção? Bom, boa pergunta. Eu sempre conto essa história, nunca me perguntaram isso. O que eu enxerguei e como era e como chegou até hoje. O que eu enxerguei foi, a gente encontrava um ambiente em 2002, mais ou menos, que era uma soma de situações nunca vistas. Existia uma demanda reprimida na década de 80 e 90, por conta da inflação, principalmente de 70, a gente vai lembrar, para quem estuda um pouco de história, a questão das crises do petróleo e assim por diante. Então você tinha uma hiperinflação, você não tinha lei 8245, você não tinha memorial de incorporação. Com a lei 8245, com a estabilização da moeda, perceba, se você tem uma estabilização da moeda, você tem uma lei que equilibra o relacionamento entre inquilino e proprietário, você passa a ter mais pessoas construindo imóveis para alugar. Estabiliza a moeda, depois você tem o memorial de incorporação, que é o que garante que o prédio vai ser entregue. A gente teve problema na Encol. E aí combina tudo isso com o superávit das commodities que aconteceu em 2002, que o Brasil começou a ter muita entrada de capital, e aí você teve uma disponibilização de crédito muito grande. No Brasil, o que faz a gente comprar imóveis são duas coisas: disponibilidade de crédito e emprego. Eu falo isso, Adalto, porque a gente fala muito de juros. Selic subiu, baixou. Cara, Selic está alta, vende. Depois você faz portabilidade. Então, naquele momento eu falei, gente, eu vou especializar em locação e revenda. Por quê? Porque todo lançamento vai virar um imóvel pronto. E todo imóvel pronto continua sendo pronto para ser revendido e realugado. Então, eu quis me situar nesse nicho, me destacar, porque eu imaginava que a minha estabilidade estaria sobre o conhecimento que eu adquiri nesse setor. E realmente aconteceu isso? Aconteceu. Hoje você tem uma coisa aqui no Brasil também, a gente fala da Índia, da China. Hoje a gente fala da China, mas já está falando da Índia. Daí a minha confusão, porque a Índia ultrapassou a China. Sim. Em termos de populacionais. E se você olhar a pirâmide etária, no Brasil a gente chama de pirâmide, em outras línguas é outra expressão, porque a pirâmide já não é mais pirâmide, já está diferente o formato. Então, a China já está envelhecendo. E o que acontece? Hoje o Brasil, a base da pirâmide do Brasil já está mais enxuta e o meio dela está inchado. O que significa isso? Pessoas produtivas. Quanto mais pessoas produtivas, maior a capacidade de aquisição de imóveis, maior atividade econômica. Então, diferente do Japão, o Japão é o único país que o imóvel sofre deflação, que nem carro. Você compra ele por 100 e vai depois vender ele por 50. Porque as pessoas estão morrendo e não tem quem compre mais aquele imóvel. No Brasil, a gente tem uma coisa que a gente chama de bônus demográfico.
até 2040, por pior que você trabalhe e os governos não atuem tão bem, eventualmente, não estou dizendo que você não trabalha bem, nem que o governo atue mal, mas mesmo que a gente atue mal no mercado, sempre vai ter um motor chamado bônus demográfico. O que é isso? Pessoas entrando no mercado de trabalho, produzindo e ambicionando sair da casa dos pais e alugar ou comprar o próprio imóvel. Ora, não importa se você vai comprar um imóvel ou se você vai alugar, porque se você alugar, alguém vai ter que construir para você alugar. Sim. É motor do mesmo jeito. Então, hoje você tem um bônus demográfico. Ele impulsiona, ele faz com que a construção civil continue construindo. A gente tem um déficit habitacional muito grande no Brasil. Então, hoje você tem a estabilização da moeda e de crédito. Então, você, de fato, quando alguém fala assim, as vendas estão ruins. Cara, eu falo para você, lá fora, quando alguém fala que a venda está ruim mesmo. Às vezes o corretor saiu da corretagem, parado, o cara sai da corretagem e depois volta. Aqui não, a gente fala que está ruim, continua um pouco, depois melhora. O Brasil ainda é uma terra das oportunidades e o mercado imobiliário é, inclusive, um proporcionador de oportunidade de trabalho e também de crescimento do PIB. Legal. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no nosso podcast é trazer alguns insights que eu vou pegando das conversas e a gente destrinchando isso para deixar um pouco mais rico o nosso bate-papo, né? Você falou algumas coisas aí que eu achei bem interessantes. A primeira é da pirâmide que vai mudando ali, das pessoas que vão ficando mais velhas, vão morrendo, vai mudando o perfil. E, cara, eu sinto que a gente vem numa geração, eu tenho que até pensar como que eu vou colocar isso para não ficar... mas uma geração que está começando a entender que precisa trabalhar mais tarde, assim, digamos, né? Estão escolhendo mais trabalho, estão, assim, mais tecnológicos, mais seletivos e digamos que com uma força de trabalho mais leve. Não sei se você percebe isso também. E isso talvez seja um problema para daqui a alguns anos, né? Para quando a gente diz para bons médicos, bons profissionais, e isso pode impactar lá na frente, né? Você percebe isso? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente tende, aí é do ser humano, escapando um pouco do tema principal, que é o nosso mercado imobiliário, Sim. É do ser humano a gente romancear, né? A gente filtra a memória. Eu me lembro de ter usado uma camisa de uma cor, mas nem foi aquela cor. Então a nossa memória é constitutiva, ela é uma coisa que não é de toda a verdade nem para a gente. Então a gente tende a romancear a nossa infância e começar a julgar a geração anterior. As pessoas mais velhas do que eu vão dizer, cara, o Claudino é muito mais fácil. Onde eu morava não tinha nem saneamento básico, que possivelmente ela está certa. Então o que eu vejo hoje dessa geração, eles têm facilidades que a gente não tem. Possivelmente faz com que eles não tenham os mesmos valores. Porém, eles me parecem uma geração, eu acho, até mais madura. No sentido não de ter passado por algumas provações. Eles não estão tão preparados para enfrentar adversidades de fato. Mas eles me parecem mais conscientes do que eles querem, porque eles têm a liberdade de querer que a gente não tinha. A gente não tinha liberdade de querer. A gente, normalmente, e aí citando aqui o Zygmunt Bauman, de modernidade líquida, provavelmente eles leram Amor Líquido, que eles têm tempo para ler mais sobre romance, mas Modernidade Líquida, que também é uma obra do Bauman, fala sobre a nossa ideia de planejamento. Até o século passado, eu sou do século passado, eu sou de 78, estou me denunciando aqui. Na década passada, a gente tinha aquela lógica de eu vou comprar uma casa, vou ser hétero, vou ter 2 carros e vou ter 2 filhos. E vou estudar nesse espectro de conhecimento para ter esse espectro, né, essa variação de profissões. Sim. Então, a indústria, o grande mercado, já sabia que ia produzir um mercado consumidor e mão de obra ao mesmo tempo para aquela caixinha. Agora não. Se eu não quiser casar no caso, se eu quiser ser gay, se eu quiser ter o cabelo vermelho, se a mulher não quiser ter filho, quiser ter aos 40, se eu quiser morar no interior e trabalhar remotamente através das tecnologias digitais para os Estados Unidos e ganhar em dólar, eu consigo, a coisa está menos previsível. A minha pergunta era exatamente para a gente chegar nessa linha de raciocínio. Porque se a gente tem indo para esse caminho, a gente tem pessoas que vão flutuar mais sobre moradias, certo? Então eu fico 1 ano aqui, 2 anos ali, eu tenho mais essa escolha, poder de escolha, certo? Então a gente fala mais sobre locação, pessoas que estão flutuando. Mas quer dizer que se eu vou ter mais volume de locação, não quer dizer que eu não vou ter compradores, certo? E aí o que eu quero te trazer é o seguinte, as imobiliárias que não têm locação dentro da sua carteira, qual o risco que essas imobiliárias trazem? Se a gente tem essa geração
que a gente está vivendo, que são as gerações de mais escolhas, né? Que tem mais essa flexibilidade de ir e vir, poder de escolhas, de poder, eu quero um dormitório, 2, 3, de maneiras rápidas, volume de locação. Volume de locação quer dizer o quê? Eu ainda tenho compradores, mas se eu não tiver locação dentro da minha carteira como imobiliária, como que eu fico? Adalto, não tem volta mais. Locação era uma opção. Trabalho com locação ou não. Hoje não é mais. Eu quero atuar no mercado imobiliário. Você tem construtoras que estão já abrindo startups de aluguel. Sim. Sociedades mais maduras moram mais de aluguel. Então, por exemplo, você tem no Canadá, na Europa, eles normalmente se mora 40% a 50% de aluguel. Então, o primeiro ponto, sociedades mais maduras moram de aluguel. O próprio Brasil percebeu isso. O PNAD, que por conta de questões financeiras do Estado não saiu, ficou com um recorte meio torto, né, de 12 anos. A gente tinha entre 2016 e 2019, 18,3% moravam de opção de locação. Tá. Agora tem 21,1%. Então aumentou 3%? Não. Para você aumentar uma média, que é gigante histórica de pessoas que moram de mais de compra de imóveis do que locação, eu fiz essa conta. 38,7%, quase 40% dos últimos 3 anos de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho e conseguiram escolher um local para morar, preferiram locação. E a cadeia está pronta. Para que a mudança para esses jovens que você bem citou, eles circulam muito. Eles vão ter imóveis mais compactos, eles vão ter imóveis que tenham outros tipos de prioridade, que antes, né, até uma pesquisa que eu citei outro dia, que deu alguma repercussão, o item piscina, a academia, ele passou a ser uma prioridade menor, não é que ele não seja prioridade. E alguns mais jovens falam, poxa, eu queria morar num imóvel que tivesse energia solar. Eu vi esse. Então, a construtora vai reconfigurar esse condomínio, ele vai ser mais smart, né? Ele vai ter lá a vendinha, ele vai ter outros aplicativos integrados, mas ele vai continuar construindo para alguém continuar comprando, para alguém continuar alugando. A cadeia construção, revenda e locação, ela vai se manter. O que vai mudar realmente é que vai ter, hoje, para você ser uma imobiliária relevante, você vai ter que ter uma carteira de locação. Eu acho isso um caminho sem volta. Assim, eu trouxe esse assunto porque há uns anos atrás, 7, 8 anos atrás, a gente tinha uma crença, e uma crença criada pelo próprio mercado, tá, Claudino? Que você ainda vê muitas pessoas falando de problemas com locação, né? Dá dor de cabeça, não compensa, não sei o quê. E, cara, eu e o Denis, meu sócio, a gente veio do mercado de vendas e a gente falou, cara, vamos entrar nisso não. E um certo dia a gente entrou, pegou 3 salas comerciais para fazer administração e deu um BO danado e cada sala dava R$70 de administração. A gente falou, cara, nunca mais a gente faz isso. Né? Nunca mais. Até que um certo momento ali, 2017, a gente passou por um aperto danado. E aí a gente fez aquela análise SWOT, né? Alguns conhecem como FOFA. E a gente enxergou alguns cenários ali potenciais e um deles foi o mercado de locação. E desde então a gente, cara, não saiu mais disso e entende a regra do jogo, por mais desafiadores e ajustes que precisa fazer, crescimento, novos processos, crescimento, ajuste de processo, a gente entrou no mercado de locação. E a gente começou a ver esses dias, eu até vi uma pessoa que falou assim, imobiliário que não tem mais de 200 locações ainda não é considerado uma imobiliária. Pela força da locação, ele não é que ele quis dizer que não é uma imobiliária, mas pela força que a locação ela tem para um negócio imobiliário, né? E a gente ainda vê muitas empresas imobiliárias que não olham para isso com carinho ou não dão valorização para isso, né? Ou não entendem a potência que você tem uma carteira de locação na venda futura de uma construção, de você trabalhar futuros investidores. Então, qual a ideia de trazer esse assunto? Pegar a ideia primeiro lá da nova geração que está flutuando, de você ter, para a gente chegar nesse ponto de abrir os olhos para quem está começando no mercado imobiliário. Olha para o mercado de locação se você quer ter recorrência financeira. Você pode entrar primeiro como corretor de locação para você fazer uma carteira e entender se precisa ou não ir para o mercado de vendas, né? Olha você que tem uma imobiliária, se você não tem locação ainda, para você criar um fluxo de caixa contínuo. Porque fluxo de caixa é locação, não é venda. Porque a venda você não sabe de fato se assina esse mês, se assina essa semana.
se vai ter recurso ou não vai ter recurso no banco. Então, olha com carinho locação. Tem muita imobiliária que deixou locação de lado, mas está perdendo uma baita grana. Você que conhece muito imobiliária, você não acha que tem gente deixando dinheiro na mesa? Tem. Você fez várias colocações bem interessantes. Até me despertou uma sinapse, um insight que eu não tinha tido. De fato, eu tenho notado que o pessoal tem procurado mais interessado em implantar a questão de aluguel. Acho que já chegou na ponta, não tenho certeza. Mas essa sua afirmação de que tem gente deixando dinheiro na mesa e que tem negligenciado, inclusive você contou a sua própria experiência, locação, eu acho, e a sua descoberta, outras pessoas estão fazendo. Antigamente era uma opção. Cara, eu sei que eu perco alguma coisa, mas foco em outra. Né? Porque o que eu estou perdendo às vezes, vamos falar, ticket médio Brasil R$ 1.500. Às vezes eu estou perdendo 10% de administração, R$150. Para mim hoje, né, se você for olhar uma moedinha no pote, mas e o pote cheio? Hoje, a locação, ela tem uma camada de resultado direto, resultado indireto e conhecimento. Vou dividir nessas 3 partes. Eu vou repetir a afirmação de uma maneira mais categórica. Quem não trabalha com locação hoje está fora do jogo. Ponto. Resultado direto, você bateu certo. Existe sim um número que a gente mágico no Brasil, que é 300 imóveis. O que acontece com vendas? Você chega hoje, deu tudo errado aqui, vai começar do zero. Deixa eu bater na madeira. Deu tudo certo, mas vamos dizer que você estivesse começando do zero. Você vai, tirou seu Cresce, anunciou, começa a vender e depois você monta a sua imobiliária de novo. Locação não. Locação você já tem que partir de algum advogado para fazer minimamente um contrato, um administrativo, um ADM, um CRM, que é diferente base, do ADM, tem que ter vistoria, tem que ter manutenção. Existe um estresse, um investimento mínimo que já não se paga no começo. Então o começo dele é mais difícil de tracionar. E existe um número mágico, a partir de 300 você consegue escalar muito. Mais eficiente, consegue escalar com menos imóveis. Por isso do número 200, cada um tem um número, depende da região. Só que acontece, além de você conseguir através de eficiência ter uma rentabilidade real, você tem vários outros serviços. Sim. Antecipação de aluguel, comissões de fiança onerosa, e você também tem uma terceira camada, que é o resultado indireto. O que é o resultado indireto? Hoje, quantos negócios que você não está gerando Adalto porque você se relacionando com o mercado que você tem aluguel? O dono de imobiliária, ele muitas vezes ele consegue fazer negócios, inclusive de compra e venda de imóveis de oportunidade. Uma família que tem 10 imóveis alugados, acontece, faz parte da vida. Uma pessoa precede, ela falece, então você vai fazer o inventário, ela vai procurar a sua imobiliária. E aí você vai negociar esses imóveis. Muitas vezes o primeiro imóvel que você negocia, você queima ele. O que é queimar ele? Vende abaixo do preço para poder pagar, inclusive, o ITCD. Isso. Então, aí você já tem um segundo negócio. Agora, o terceiro é conhecimento. Muita Big Tech construtora gostaria de ter informações que aqui na DF vocês têm, que é a informação de balcão. Quantas pessoas vieram no mês de janeiro perguntar para você, eu quero um imóvel de 2 quartos aqui na região no preço tal, e você disse que não tinha esse imóvel de aluguel. Se são 20, você já pode construir um prédio. Esse tipo de informação hoje é o que mais tem demanda. E uma última colocação, a gente falou agora de geração. Essa geração que está um pouco mais preguiçosa, ela não quer. Eu achei, Adalto, isso foi um erro meu, tá? Há 2 anos, lá em Curitiba, onde a gente se encontra muito. E eu achei um dado momento que eu falei, cara, esses caras vão pegar aplicativo e vão comprar imóvel em algum momento. Acabou Claudino, acabou Adalto. Errei. Esta é a maior geração consumidora de serviços imobiliários da história. Por quê? Essa é a que você falou. Eu vou repetir em outras palavras. Essa geração é a geração faz para mim. Ela não quer saber ela não quer saber se... Lembra que você é mais jovem, mas como você é do mercado, você vai saber. A gente pegava trena para poder medir o quarto. Verdade. Para botar a cama. Agora eles querem que a cama já esteja lá. Então eles não querem, eles gostam de cultura, gostam de se divertir, estudar o que é interessante para eles, para a atividade profissional deles e trabalhar. Qualquer coisa que vá competir com isso não é do interesse dele. Então eles preferem contratar você para fazer a avaliação do imóvel, de herança, ou comprar um imóvel para ele, ou alugar para ele. Se você souber falar a linguagem dessa geração,
millennials e geração Z, você vai ganhar confiança. Uma vez que ganhou a confiança, ele vai te dar um cheque em branco e faz para mim. Cara, eu fico vendo isso realmente nessa percepção. Minha filha tem 3 anos, Claudino. E às vezes eu fico olhando para ela e imaginando, cara, se minha filha pegar essa percepção e ela trabalhar em cima disso, ela vai ganhar muito dinheiro. Ela vai ganhar muito dinheiro. Porque se ela pegar essa ideia de que ela pode aproveitar e se dar bem em cima disso, cara, sendo hiper produtiva, com foco em resolver problema para essas pessoas, ela vai ganhar muito dinheiro. Porque a solução tá aí. Cara, e dá para criar negócios em cima disso, né? Facilitando a vida dessa galera, entregando produtos para essa galera comprar, serviços para essa galera comprar. E, cara, eu acho que a regra do jogo é olhar de fora, né, Claudino? Essa visão de águia, né? As oportunidades, facilidades para esse público que faz para mim. Mas se você parar para pensar, isso não é tão revolucionário. Adam Smith falava em especialização. Olha, eu vou ter escalabilidade, né, a primeira revolução industrial, se eu tiver especialização. O cara só faz isso e o outro só faz aquilo. O cara que faz cadeira, ele faz melhor do que o cara que faz mesa. Então, cada um só faz o seu. Dá uma escalabilidade, você consegue vender mais a um custo menor. Isso Sim. é escala. Então, você especializar é uma coisa clássica. A gente só está afunilando cada vez mais baseado em tecnologia. Explico melhor. Quando você diz assim, eu não quero eu ter que ir em cartório, eu não quero eu ter que visitar um monte de imóveis, eu não quero eu ter que fazer um monte de documentos, me entender com profundidade. Não é que eu sou irresponsável, é que eu confio no Adalto. E o tempo que eu estou me poupando de fazer isso, eu estou dando para um especialista que sabe fazer melhor do que eu, e eu confio cuidar dos meus negócios enquanto eu faço bem o quê? Cirurgia, por exemplo. Vamos entrar agora num ponto aí muito importante. Na questão do confiar, né? Do especialista, eu entrego a minha confiança, eu entrego esse próximo passo importante da minha vida a essa pessoa, a esse corretor. Como que essa geração vai avaliar ou já está avaliando neste mundo de redes sociais onde as pessoas conseguem, de maneira tão generalista, ser especialista nesse mundão de redes sociais, onde o mais conhecido, muitas vezes, ele é melhor do que aquela pessoa que realmente conhece mais? Bom ponto. Ele é melhor não, né? O mais visto, ele tem mais relevância do que o melhor, Sim. O mais preparado, digamos assim. Eu não tenho a pretensão, né? Sou estudioso do tema, mas eu posso dar uma percepção que não é baseada em pesquisa, é um insight. Hoje, quem fala em rede social e o pessoal atua, eu vejo que atua meio sem direção, de forma banalizada. Tá todo mundo atuando, eu vou junto. Alguns profissionais fazem isso com algum planejamento e isso traz um resultado. Mas eu posso afirmar uma coisa. Se as redes sociais não são para trazer leads de forma direta, não estou dizendo que não sejam, muitos conseguem bons leads, inclusive. Mas a rede social, no mínimo, ele é uma prova social. É um atestado. Por quê? Hoje, se eu olho o Adalto e não foi um lead que eu achei por rede social, foi simplesmente uma indicação do meu amigo. Cara, tem o Adalto, ele é muito bom. Tá, deixa eu ver o Adalto. Beleza, eu vou achar você na rede social. E se lá só tiver você se divertindo, pulando na piscina, torcendo pro seu time, de farra no carnaval, caindo no chão bêbado, sei lá o quê, e mostrando que você toca guitarra, enfim, coisas que são, faz parte da sua vida, eu não vou ter aquela convicção de que você tem foco na sua profissão. Então a rede social é, no mínimo, um atestado. Se ele não gerar um lead diretamente, porque você está fazendo um trabalho lá que alguém te encontra e passa a te contratar seu serviço, ele, no mínimo, deixa eu dar uma olhadinha na rede social desse cara. E se tiver você mostrando imóveis, fazendo bons vídeos, tratando bem seus clientes, então eu vou supor que esse cara vai me tratar bem também. Cara, eu vou te falar porque assim, não faz muito tempo não, tá? Isso é coisa de 1-2 meses para cá. O número de corretores que trabalham aqui com a gente que falou assim, você sabia que meu cliente foi investigar até você e viu que você tem podcast, que você dá palestra, que você... Olha aí. Então, os clientes estão buscando informações da imobiliária, informações de quem são as pessoas que estão dentro do ecossistema da imobiliária. Então, assim, hoje, redes sociais, ela se tornou até uma ferramenta de percepção de valor de entrega dos profissionais, né? Cara, como é que a gente fazia antigamente? Antigamente, gente, não é 50 anos atrás, não. Antigamente era 15.
Eu chegava aqui e falava, cara, você conhece Adalto? Não. Agora eu pego meu celular no meu sofá e clico, eu já conheço você. Exatamente. Exatamente. Cara, perfeito. E aí você já tem uma ideia mínima de quem você vai... cara, se eu for visitar o fulano, se eu ver nas redes sociais, eu já tenho uma ideia de quem que ele é. Já consigo até criar uma estratégia de vendas baseada em redes sociais. O que esse cara gosta, o que esse cara não gosta, como que eu posso me comportar perante a ele num primeiro atendimento, num primeiro contato. Pô, eu vi que ele gosta ali de, sei lá, de andar de Harley Davidson, vou chegar de Harley Davidson nessa visita, já vou criar um rapport. O cara falou, puxa, você gosta? Gosto. E aí? Já criou conexão, já criou abertura para você poder começar a falar de outras coisas, ser interessante para o cliente. Então, as redes sociais, até para o corretor, se ele usar de maneira correta, ele consegue ter abertura e ser interessante para o cliente de maneira mais assertiva, né? Eu tenho uma rede social só. Eu tenho um pouco de dificuldade de uso assim, de frequência, não é muito a minha. Mas é uma só. Eu tenho uma certa mistura com vida pessoal e profissional. Eu não conseguiria sustentar duas redes. Duas também não consigo. E não é difícil. Né? Quando eu comecei a atuar em rede social, assim, não é difícil você chegar assim, cara, eu vou ter que vestir um personagem. Não. Se eu me proponho a ser um profissional do mercado imobiliário e eu estou aqui, inclusive em São Paulo, a negócios, e eu venho para um podcast, depois dessa reunião de negócios, falar com um colega de mercado, qual o trabalho a mais que eu tive? E isso aqui que a gente está fazendo agora vai para a rede social. Sim. E eu não estou falando nada que eu não acredite aqui. Então, é simplesmente você ter uma postura coerente entre a sua vida pessoal e profissional e entregar isso. Integridade. Se você tiver alguma coisa que possa ser prejudicial para a sua vida profissional, que não possa ser colocado na sua rede social, talvez você tenha que rever a sua atitude e não a sua postagem. E vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou que as grandes, elas dariam muito para ter esse cliente que vem na recepção para fazer busca de imóvel, né? E saber o imóvel que não tem para ele poder construir um prédio, né? Há um tempo atrás, até o Lessa veio bater um papo com os construtores aqui da nossa região. É o segundo evento que a gente faz para pequenos construtores da região para trazer conteúdo para eles, falar sobre pesquisa de mercado, para de alguma forma trazer educação para o construtor também, o pequeno construtor. E dessa vez a gente trouxe o Lessa, a gente falou muito sobre a importância de você entender o que a comunidade precisa, o que o cliente precisa. E aí eu falei um pouquinho de assim, cara, vocês precisam entender da força das imobiliárias. Que muitas vezes, beleza, às vezes a imobiliária ela não está preparada em dados práticos para te mostrar numa planilha ou num BI de bate-pronto, mas às vezes a recepcionista de uma imobiliária ela vai te dar informações que você pode levantar um prédio com mais assertividade. Eu até falei, a gente tem uma base de leads aqui que eu posso abrir para você numa boa parceria de você construir um prédio com mais assertividade, desde a metragem, desde a tipografia, desde a área de lazer, desde a localização, para que juntos, incorporação, desenvolvimento do projeto e comercial, a gente tenha mais sucesso, né? E aí você trouxe isso agora falando, levanta um prédio aí que só com a informação da recepção muitas pessoas cobrariam, muitas empresas queriam essas informações, né? Você acha que falta isso muitas vezes para um incorporador, por uma pessoa que está pensando num produto, num projeto para se desenvolver? O incorporador ele compra a pesquisa. Então, mas quando você traz o pequeno construtor, é uma coisa que me anima. Eu acredito muito no pequeno construtor, porque o mercado imobiliário ele é de conhecimento local. Todas as tentativas no Brasil e no exterior de ter uma imobiliária nacional fracassaram. Vou evitar citar nomes. Mas, de alguma forma, tiveram que virar franquias, mesmo quando tentaram virar joint ventures, mas as marcas nacionais, por quê? Eu explico, e isso foi num estudo que eu fiz do livro 1, né, A Natureza do Mercado Imobiliário. Você deixa esse celular que você está usando, esse seu relógio, esse tênis Nike, ele é desenhado na Vale do Silício e ele é fabricado em Taiwan. E tudo bem. Agora, você não deixa um imóvel aqui nessa região onde a gente está se o Adalto estiver morando em Miami. Ele é da psique do coletivo de quem consome mercado imobiliário um patrimônio muito importante. Eu quero deixar o imóvel
Não com um cara que mora na Europa ou nos Estados Unidos. Eu quero deixar com um cara que mora perto de mim. Se der alguma coisa errado, eu encontro com ele. E ele tem conhecimento local. Ou você vai ter um sócio local. Então, o nosso mercado é local. Porque eu preciso de um conhecimento local. Qual a preferência? Então, o construtor local eu gosto muito. As grandes construtoras, ela compra pesquisa. E eu confio nas pesquisas. Porém, quando alguém responde uma coisa e fala assim, cara, eu moraria em tal local. Qual que é o valor disso perto do cara procurando de fato? Isso é uma informação objetiva. O termômetro é outro, né? Muito precisa. É real. 20 pessoas vieram aqui na DF para alugar imóveis de 2 quartos. Pode construir que a demanda tem, estavam dispostos a pagar desta forma e morar dessa forma. Então, as informações que as imobiliárias têm, se bem estruturadas, em parceria com pequenas construtoras, e no Brasil já está esse fenômeno. Outras cidades estão fazendo, muitos imobiliários já estão se capitalizando para construir. Então, existe uma escassez muito grande de locação no Brasil. Então, construa seu próprio estoque, não é só captar. E o que você está vendo de imobiliárias novas chegando no mercado? Engraçado, até no Cúpula Summit eles pediram indicação de imobiliárias com menos de 3 anos para fazer um painel. Isso é interessante. É interessante para quem está ingressando no mercado e é interessante para quem já está há mais tempo, porque as imobiliárias que estão chegando no mercado, elas vêm com uma certa ingenuidade do bem, que é o desconhecimento, também vem com uma conveniência, que é a mente aberta. Sim. A gente, quando fica muito tempo no mercado, a gente acaba tendo muitas verdades e pouco espaço para ideias novas. E essas imobiliárias vão oxigenar a gente. Eu não tinha um olhar tão grande para isso, tá, Adalto? Você é a segunda pessoa que me pergunta. Primeiro foi o Werneck. Existe uma turma nova enxergando o mercado. E se eles enxergam o mercado, eles não enxergam só a capacidade empreendedora que esse mercado traz. Eles estão enxergando algumas oportunidades não exploradas. E eu acho que passa por informações. É o cara ter informação para fazer negócio. Informação ou vivência? Eu acho que é informação e o que eles não têm é vivência. As imobiliárias novas não têm a vivência. Tá? E a vivência ela é muito importante. Eu estou falando do lado romântico aqui. Olha, uma imobiliária nova entrou com outra energia, cabeça aberta e vai crescer. Quando eu digo a vivência, assim, o cara estava numa operação imobiliária e ele teve uma vivência e falou, cara, eu vou transformar isso no meu negócio. Porque aqui onde eu tô, o dono da imobiliária não acredita, ele acha que ele já sabe tudo, foi o que você falou, e ele não me escutou. Então eu vou trazer essa nova vivência para mim. E mesmo que ele tenha ingenuidade. Então eu tive uma vivência que eu acho que pode ser validada. Boa. Você acha que não é isso que deu o start dele falar, cara, eu vou... Provavelmente 90% dos casos, e eu estava olhando para os 10% de pessoas que acontece mesmo, por conta de curso de formação, o cara tira o cresce. Tem muito isso. Funcionário do Banco do Brasil resolveu se aposentar e abrir a imobiliária dele. E abrir uma franquia. E aí a franquia imobiliária não funciona tão bem quanto funciona um boticário, né? O cara já nasce funcionando de alguma medida. Que ele vende presente, né? Ele vende. Agora, os 90% que é o caso, realmente tem isso. O cara já tem a vivência e tem alguma frustração. E aí a gente passa de novo pela ideia da liderança. Você ter uma boa liderança e saber dividir o bolo. Um termo que eu tenho ouvido muito falar que vai passar pela sua resposta, né, passar pela resposta da pergunta que você fez, é o tal do partnership. É você chegar aqui, o Adalto está crescendo. Em dado momento, o Adalto não consegue crescer mais. Quais os critérios que eu tenho para poder ter novas pessoas comigo, com algum tipo de sociedade, para que permita que o Adalto, que exerce uma liderança, outros papéis no mercado, possa fazer isso? E nisso as startups ensinaram a gente. A gente tem esse desenho aqui na imobiliária. Vocês têm? Como é que a gente tem um desenho onde aqui a gente... E é algo que eu acho muito, até às vezes, esquisito no mercado imobiliário, né? Que tem a maioria das empresas não existe um plano de carreira para o corretor, né? Muitas vezes o corretor ele está ali no teto. Corretor é corretor, né? E aí ele só vê plano de carreira se ele for para um negócio dele, né? E corretor já é um negócio, né? Isso que eu acho que é muito esquisito. Aqui ele tem a chance de ser um líder, ele tem a chance de ser um diretor, ele tem a chance de ser um sócio com um partnership, ele virar sócio do Denis e do Felipe em outra unidade, né? Mais de uma unidade, ele pode construir uma carreira como sócios da gente aqui.
Então, esse plano de carreira, ele tem dentro desse desenvolvimento, até que a gente estava falando aqui nos bastidores. Então, eu entendo sim a importância, eu entendo que tem espaço, eu entendo que dentro desse jogo onde a gente, como DF Casa Imóveis, quer jogar, está no caminho jogando, eu preciso de outras pessoas como sócios, como parte do negócio. Então, primeiramente, eu vou chamar de Felipe Adalto. Eu estou acostumado a chamar de Adalto, às vezes o pessoal te conhece mais Felipe. Isso é bem legal, não sabia. E a questão hoje que o mercado das startups, startupiano, ensinou é que você não precisa ter... Pô, eu conheço, antigamente você precisava 10 anos que eu convivo com a pessoa, o cara é meu irmão, você é sócio dele. Hoje não, você precisa fazer um contrato bem feito. Sim. E aí tem nomes como vesting, equity, cliff, métodos que vieram com essa coisa de crescimento rápido e baseado em tecnologia, que é o conceito de startup, né, do Eric Rice. Eu consigo chegar hoje, pô, Felipe, trocando ideia contigo aqui no podcast, gostei, vamos fazer uma coisa junto? Vamos, põe a regra. Primeiro que a gente vai trabalhar 6 meses. Depois vai ter um gatilho que vai fazer com que uma percentual pequeno vá ser convertido na condição de recompra e uma série de regras de governança que faça com que, caso não dê certo, a gente desfaça pacificamente o negócio com as regras já bem claras. Se negocia e pronto. Então, antigamente não, a gente vai virar sócio, de repente você está 50-50 com alguém. No risco todo mundo. No risco todo mundo. Então, hoje é muito... Eu já fui sócio de empresa no Brasil, eu não vou citar o nome, uma empresa grande, uma Big Tech, que quando eu fui encontrar o CEO, 1 ano e meio depois, num evento, foi no Conecta, eu posso falar isso, quando eu cheguei lá no evento, ele, pô, há quanto tempo que a gente não se via? Eu falei, cara, a gente nunca se viu. A gente se conhecia de mercado, videoconferência, e fizemos um pequeno vesting numa companhia, porque é isso, eu tinha informação objetiva, e inclusive saí, sem traumas. Por quê? Porque você tem um método de sociedade. E aí, traduzindo para as imobiliárias, esse caminho que você está fazendo é muito legal, porque ela mostra que você tem a cabeça aberta e mostra que você entendeu que para você crescer mais, você precisa de mais pessoas. E hoje, mais pessoas engajadas e qualificadas também podem ser profissionais sócios do Felipe e do Denis. Isso, cara. Eu acho que é fundamental e uma coisa o sucesso individual só acontece após o sucesso em equipe, né? Então, independente de onde você quer chegar, você vai passar por pessoas e você tem que escolher bem com quem você quer estar e pessoas faz parte do seu caminho. Então, eu acho que é muito importante, dentro desse seu planejamento, você que está ouvindo a gente, pensar em quem são essas pessoas que você quer construir. Tem espaço para construir e crescer com outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu quero te perguntar, você que está sempre também flutuando em muitos lugares, eventos, você não vê sempre as mesmas caras nos mesmos eventos, nos mesmos lugares? Você acha que o mercado ainda falta essas pessoas buscarem mais conhecimento, buscarem mais conhecimentos presenciais também, que eu acho que é importante, não só pelos conteúdos, mas pelo network que é vivenciado em eventos presenciais? A pergunta é complexa, porque eu não tinha pensado sobre isso. Na primeira fala eu já me perdi aqui no pensamento, porque, de fato, eu tenho encontrado as mesmas pessoas. Não sei como soluciona isso, porque encontrar as mesmas pessoas significa uma coisa boa, por um lado, que cara, as pessoas estão procurando alguma coisa que tenha relevância e são pessoas que eu admiro e por isso que eu as reencontro. Por outro lado, tem um fator limitante, né? Hoje o que não me limita, aí é um estilo de vida e tem a ver com a minha ocupação também, é que eu acabo rodando muitas imobiliárias mesmo. Isso eu faço questão de ir. O digital, ele proporciona reuniões que você não poderia ter se não fosse o digital. Mas ele está começando a substituir reuniões que você poderia ter presencialmente. E você está com preguiça de ir. Então, para vir aqui, eu tenho que chegar e me deslocar por 1 hora para falar com você. Isso é muito pouco, do ponto de vista da minha mentalidade. E me parece que tem sido muito para a mentalidade de muitas pessoas. Viajar, se deslocar, visitar, parar para conversar e trocar ideias sobre algo se tornou muito caro para algumas pessoas. Para mim, hoje, inclusive, é um diferencial. Eu consigo falar com conhecimento de causa. Convencer pessoas pelo digital é muito mais limitado que o presencial. Não tem coisas que eu só consigo no presencial
E eu estou evitando a palavra, mas eu acho que a gente está começando a ficar o que você falou no começo, lá de uma outra pergunta, preguiçoso mesmo. Cara, tem alguma coisa que você quer trazer aqui que você acha importante para deixar de recado para a galera? Assim, o mercado imobiliário, ele é um mercado democrático, porque ele é um mercado mãe, ele não vai deixar faltar na mesa, ele vai receber pessoas, ele tem baixa barreira de entrada. O que é baixa barreira de entrada? Você não precisa ter um investimento, tempo, dinheiro, técnico muito alto para ingressar nele. Você vai abrir uma farmácia familiar de esquina do interior, você precisa lá de um estoque, sistema, um farmacêutico, uma série de coisas, por mais simples que seja a farmácia. Mas para o mercado imobiliário, que movimenta tanto, que é tão importante, que mexe com o sonho de pessoas, ele é fácil de entrar. Isso ele atrai amadorismo. É muito dinheiro com pouca dificuldade para entrar. Então, hoje eu falo para vocês, o cliente, ainda mais a nova geração, ele vai atrás de profissionais que mostrem conhecimento sobre o que ele está fazendo. Em primeiro lugar, ele tem conhecimento, ele tem autoridade, ele sabe expressar ideias, ele lê a coisa da leitura, ele consegue começar a formar melhores pensamentos, estruturar mais ideias, se expressar melhor. Esse é o ponto. Então ele tem que ter um conhecimento, tem que saber expressá-lo. E segundo, que seja de confiança. Hoje a gente tem um problema, é o segundo recado que eu queria deixar por último. Hoje eu olho para o setor e vejo muita desunião, cara. O Adalto é meu inimigo. O Felipe, ele é meu inimigo, porque ele faz conteúdo, eu faço também, de alguma forma ele compete, ele dá palestra, ele tem uma imobiliária, eventualmente eu fico sócio. Não, cara. A gente é parceiro. A gente chega em Salvador, 77% dos clientes deixam imóveis direto com o proprietário. Caramba! É um mercado bem difícil lá. Então, será que uma imobiliária é concorrente da outra? Não. Concorrente, se eles se unissem, eles fariam uma campanha e trariam mais clientes para o mercado imobiliário antes de trazer para si. Para eles gerarem negócio. Então, acho que o nosso mercado é muito pouco unido. A gente tem de um lado o cliente que tem, às vezes, uma malversação das suas intenções de pagar ou não a comissão. A gente tem o próprio Estado que, às vezes, quer tributar mais. A gente tem maus concorrentes que não são concorrentes, pessoas sem certificação, sem creche, sem nada. E a gente, em vez de se fortalecer como comunidade, se informar e buscar mostrar que nós somos melhores, trazendo esse cliente para trabalhar com a gente, entregando melhores serviços, a gente faz o contrário. A gente se enfraquece concorrendo com justamente quem não é nosso concorrente, é nosso parceiro. Então, acho que dois recados. Eu acho que vejo o empreendedor imobiliarista, ele é um cara que precisa ter mais conhecimento estruturado e mais união. Acho que se tiver isso, a gente vai ter mais dinheiro dentro da nossa panela, da nossa cumbuca, sem prejudicar ninguém, simplesmente prestando melhores serviços. Show de bola. Cara, obrigado pela sua participação, muito feliz pelo bate-papo e obrigado por estar aqui com a gente. Beleza. Agora a pergunta para você, água, café ou chopp gelado? Vou de água. É isso aí. Galera, só falando aqui, mais uma vez, da nossa patrocinadora oficial, a Kenlo. A Kenlo que tem um ecossistema completo de soluções imobiliárias para você que é corretor, gestor, líder no mercado imobiliário. Estou falando isso porque a gente aqui da DF Casa Imóveis usa a Kenlo em todas as nossas soluções. Especialmente hoje, vou dar aqui um destaque ao sistema de gestão de contratos, o Kenlo Locação, que está com uma oportunidade imperdível para novas aquisições. Só até 29 de fevereiro você vai ganhar aí 20% de desconto no plano anual, então corre que ainda dá tempo. Aqui no Locação você vai ter aí automatização de pagamentos e repasses, agilidade na emissão de notas fiscais, vai diminuir a inadimplência por conta da regra de cobrança automática e muito mais. Então corre aí, vai ter um link aqui embaixo ou no QR Code, entre em contato que a Kenlo de forma personalizada vai te dar um atendimento. Então corre lá, aproveita também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.